O meu livro, O Habitat da Moralidade, é dividido em duas grandes porções. Primeira parte, eu trabalho o conceito de lugar sagrado, o mundo como um lugar sagrado, o templo, e conceitos importantes como o encontro com Deus, encontros especiais com Deus e a presença especial de Deus. E como o entendimento do mundo como um lugar sagrado é importante para a nossa apreciação das orientações morais que Deus nos dá. Ou seja, todas aquelas orientações, ou que chamamos de moralidade, a moralidade bíblica, ela é devidamente apreciada quando nós entendemos onde estamos e o lugar que nós estamos, esse lugar sagrado. Existe também o centro do lugar sagrado. Esse lugar, ele nos orienta quanto à nossa identidade também. E é na dinâmica de lugar, identidade e orientações bíblicas que nós encontramos esse ambiente propício para apreciar a moralidade bíblica. Essa é a primeira parte do livro. Dessa primeira parte, então, daquilo que é colocado, desenvolvido em termos de argumentação na primeira parte, eu vou trabalhar três princípios, extrair três princípios dessa realidade. O primeiro princípio é de que a ética cristã ela é, por natureza e essencialmente relacional. A ideia de que nós vivemos num lugar sagrado, e o lugar sagrado ele existe para promover encontro, uma relação pessoal. Ah, ou seja, a ética bíblica é relacional. Segundo, a ética bíblica ela é ativa. E a ideia de que esse lugar sagrado ele precisa ser expandido, né? Há muito que ser feito, há uma obra a ser feita. E por último, a ética cristã é corporativa porque esse lugar sagrado ele é composto de pessoas. É um prédio feito por tijolos que são pessoas. Então esses são os três princípios. No meio disso tudo, eu tenho o capítulo 5 do livro. O capítulo 5 ele é uma introdução a essa segunda parte. Como eu trabalho com princípios na segunda parte, esses três princípios, eu quero mostrar no capítulo 5 a importância da ética e como a ética é feita com princípios. E aqui eu lanço mão da obra do Richard Reis, que é uma obra em que ele trabalha a ética cristã no Novo Testamento. Para Richard Reis, os autores bíblicos, quando fazem ética, eles fazem ética com regras, ou seja, discursos diretivos mais específicos e diretos. Também faz ética com princípios, faz ética também com paradigmas comportamentais, através de narrativa, figuras, pessoas, e, por último, um mundo simbólico, um mundo conceitual. São essas quatro formas que Richard Reis entende que os autores do Novo Testamento fazem ética. Pensando nessas quatro formas ou modos de fazer ética dos autores bíblicos, eu entendo e ilustro que do Antigo para o Novo Testamento é como se o alto-falante das regras baixasse o alto-falante dos princípios, mundo conceituais, aumentasse, paradigmas também aumentasse. Então essa é a ideia, é reconhecer que existe esse movimento do Antigo para o Novo Testamento. E para confirmar esse movimento e confirmar a importância dos princípios, que vale a pena ressaltar de que ao reconhecer esses quatro modos de fazer ética, nós sabemos que no nosso imaginário de ética, infelizmente, a ética basicamente é feita na mente de muitas pessoas somente com regras, somente com discursos diretivos diretos e específicos, não com princípios, não com paradigmas ou mundo conceituais. As regras ou os discursos diretivos diretos, eles são mais fáceis de assimilar. Os princípios são mais exigentes na aplicabilidade, no dia a dia, de como lidar com a vida, as exigências de tomada de decisão, enfim. A ideia é reconhecer de que há uma baixa de volume nas regras. E para isso, para comprovar isso, eu faço um estudo sobre a lei. A lei em Moisés, a lei em Jesus e a lei na figura do apóstolo Paulo. Por que trabalhar esse conceito de lei ou esse gênero específico de lei, né, o gênero lei? Porque desses quatro modos, certamente, a lei ou discursos de mais diretos representa muito bem as regras, né, o alto-falante das regras. Então, como a lei era tratada no Antigo Testamento, eu vou trabalhar no capítulo 5. Vou mostrar à luz de vários estudiosos, de várias tradições, não somente a tradição batista, ou presbiteriana, ou reformada, mas várias tradições, que muitos estudiosos têm entendido que a palavra portuguesa, lei, ela não representa ela não é o melhor representante em português
para a palavra hebraica Torá, lei, né? Mas instrução seria o melhor caminho. A partir daí eu vou mostrar, inclusive baseado em algumas obras, como exemplo John Walton, O Mundo Perdido da Torá, que não existe palavra hebraica para lei, que essa mentalidade legal, né, que existe na nossa mente ocidental, ela não está presente no mundo antigo. E isso já de cara, já baixa um pouco o volume das regras no fazer ética, já que o grande representante das regras seria as leis barra instrução, né, a Torá. Quando você tem um entendimento mais devido, mais apropriado da Torá, você entende que esse volume já baixa por natureza já no Antigo Testamento. Mas isso vai baixar mais ainda quando você chega no Novo Testamento e você encontra a relação de Jesus com a lei. E aí eu vou analisar Mateus capítulo 5, versículo 17, talvez o texto mais direto e claro sobre a relação de Cristo com a lei. Ele vai dizer que não veio anular, mas cumprir a lei. E vou mostrar que essa estrutura, né, o não e o mas, é uma estrutura de esclarecimento. Certamente havia ali um equívoco quanto ao entendimento da relação de Cristo com a lei. Ele esclarece que ele não veio anular, ele veio, na verdade, cumprir. E eu vou trabalhar a ideia de cumprimento, não com a ideia de interpretação aprofundada ou obediência de Cristo à lei, mas a ideia de cumprimento como algo profético, como é muito forte na literatura mateana, né? A ideia de Cristo como cumprimento e a lei como cumprimento, a ideia de apontar aquela lei do Antigo Testamento ou as instruções do Antigo Testamento apontavam para as instruções de Jesus Cristo, fazendo aqui uma relação de continuidade, mas ao mesmo tempo também de uma certa ruptura, porque um aponta para o outro. Depois eu vou falar um pouco sobre a lei em Paulo. E a ideia é mostrar essa relação tão complexa da lei de Paulo, aliás, da lei de Moisés com o apóstolo Paulo. Nós sabemos que o comportamento de Paulo em relação à lei, ele não é monolítico, ele não é um comportamento único, não tem uma única direção. Por isso, isso é alvo de tanta discussão. Jimmy Dunn, um dos estudiosos mais importantes do Novo Testamento nos últimos anos, diz que esse é um dos grandes tópicos quando o assunto é Paulo, é a relação de Paulo com a lei. E aqui eu vou lançar mão de uma obra que eu gosto muito, que é a obra de Brian Rosner, sobre a lei no Novo Testamento. E o Rosner propõe a ideia de que nós temos três movimentos do apóstolo Paulo quando o assunto é a lei. Um movimento de ruptura, um movimento de substituição e um movimento de reapropriação. Então, ele entende que esses são os três comportamentos do apóstolo Paulo. Em termos textuais, um exemplo de ruptura seria textos onde Paulo vai dizer que não está sob a lei mais. Um movimento de substituição, você vai ter Paulo dizendo que não está mais sob a lei, capítulo 9 de 1 Coríntios, mas sobre a lei de Cristo. E um movimento de reapropriação, esse é o menos polêmico, é quando você encontra o apóstolo Paulo se utilizando da lei para mostrar que ali na lei do Antigo Testamento você tem elementos proféticos para o Novo Testamento, bem como também você pode se reapropriar dessa obra, a lei do Antigo Testamento, também como a sabedoria. 1 Coríntios capítulo 9, a ideia lá que Paulo vai dar, a declaração de Paulo, né, é com bois que Deus se preocupa, citando uma lei do Antigo Testamento e trazendo uma aplicação para o direito que ele tinha de receber como pregador do Evangelho. Então, esses três movimentos que o apóstolo Paulo tem em relação à lei são explicados pelo Rosner com três perspectivas. E a ideia dele é, se você lê a lei como, aí o como aqui é na força de, né, como lei, como mandamento, ele vai dizer, nessa perspectiva há uma ruptura, há uma rejeição, há um afastamento do apóstolo Paulo. Se você lê a lei como algo profético, há então um elemento de reapropriação. Se você lê ela como sabedoria, há também um elemento de reapropriação. E se você lê como também mandamento, você tem a ideia de substituição. Então é na perspectiva na força de mandamento, o movimento de Paulo é um. A lei, então, na força profética, o movimento é outro. A lei na força de sabedoria, o movimento é outro. Então, percebe que ele não propõe aquela divisão clássica, muito comum no meio reformado, que é aquela divisão de cerimonial, civil e moral, onde você não tem realmente como ratificar essa proposta em termos exegéticos,
uma vez que o apóstolo Paulo trabalha a lei de uma maneira una, né? É a lei, ele não trabalha nem o plural da palavra lei, ele vê a lei como uma unidade. E eu creio que essa proposta do Rosner, ela se ratifica. Ainda pensando na questão de reapropriação, substituição e rejeição, no livro eu vou trabalhar basicamente a rejeição e a substituição, uma vez que a reapropriação não é alvo de muita discussão entre os cristãos, não traz muita dificuldade, não tem elementos, digamos assim, tão polêmicos assim. Então, pensando na rejeição, eu vou trabalhar a lei como aio. Eu creio que categorizar a lei como aio, ela traz esse movimento. O entendimento da lei como aio reforça a ideia de uma rejeição da lei. Tá? E a lei e a expressão lei de Cristo, essa expressão, ela ratifica esse movimento de substituição. Tá? Então você tem tanto uma base textual, a ideia da substituição, 1 Coríntios capítulo 7, nem circuncisão, mas cumprir os mandamentos de Deus. Você tem claramente aí a ideia de uma substituição, a ideia de não estar sob a lei, mas estar sob a lei de Cristo, 1 Coríntios capítulo 9, também você tem esse movimento de rejeição e substituição. Você tem base textual para isso, mas também você tem base teológica para isso, com as expressões aio e com a expressão lei de Cristo. Então, ratificando tudo isso, mostrando que eu preciso ler a lei à luz de Cristo, o Sermão do Monte, e a ideia lá, para mim, a maior ênfase do Sermão do Monte, quando o assunto é a lei, quando Cristo cita a lei à luz de uma certa tradição, é de que nós precisamos ouvir a Jesus. O ponto lá é, eu, porém, vos digo. A ênfase maior está, vocês ouviram isso, mas eu estou dizendo. E Cristo chama para si a maior autoridade. A ideia é de ler agora tudo que foi colocado anteriormente à luz da pessoa de Jesus Cristo. E os ensinamentos de Cristo, eles têm uma certa continuidade com os ensinamentos antigos. É uma relação de profecia-cumprimento. É uma relação de continuidade e descontinuidade, uma vez que toda profecia e todo cumprimento tem uma relação de proximidade, continuidade e também de descontinuidade. E o apóstolo Paulo nessa relação, nesses três movimentos, com essas duas ou três perspectivas. É isso, e no capítulo 5 eu tento introduzir essa ideia para mostrar que os princípios têm um grande valor no nosso imaginário ético. Precisamos exercitar a valorização de princípios, uma vez que do Antigo para o Novo Testamento as regras ou discursos diretivos diretos, eles diminuíram enquanto os princípios aumentaram. Espero que você goste da obra. É isso.